Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, resolvi comentar hoje um pouco sobre liberdade de expressão e esse rolo do Musk com o Alexandre de Moraes. Então, o primeiro ponto, e de novo, é aquela coisa, mais um caso onde os extremos estão pressionando e a gente que está, ou quem tenta ter um bom senso, ameaça sair perdendo. Isso foi até uma análise que eu li de uma outra pessoa bem legal, parte da minha opinião compartilhada aqui veio disso. Mas enfim, primeira coisa, a questão da liberdade de expressão, duas coisas bem importantes. Quando você chega, combina com um grupo para fazer a dispersão de um conteúdo falso, para ele parecer verdadeiro, em grupo, em massa, isto não é liberdade de expressão. Se eu acho, por exemplo, eu acho que o Lula pessoalmente matou Marielle, vou usar esse exemplo. Se eu estou falando eu acho, eu poderia dizer que é liberdade de expressão. Quando eu divulgo, por exemplo, que o inquérito da PF teve uma foto que mostrou o Lula puxando o gatilho e matando a Marielle, daí é outra história, porque daí eu estou divulgando uma mentira. Então, a linha entre liberdade de expressão e divulgar mentiras existe. E ela consegue ser traçada. Ainda que não seja fácil de ver em alguns casos e seja complicada. Mas é justamente nesse aspecto. Então eu quero falar, eu acho que o Lula, independente do que a justiça ache, eu acho que o Lula matou a Marielle. Eu estou falando, eu estou dizendo que eu acho. Você poderia argumentar liberdade de expressão. Agora, olha pessoal, eu tenho uma fonte aqui que tem uma foto que mostra o Lula puxando o gatilho e matando a Marielle. Daí eu estou divulgando fake news e isso não é liberdade de expressão. E quando você combina em grupo de divulgar o fake news, você combina em várias mídias, você faz uma ação coordenada para isso, inclusive entraria informação de quadrilha. Você está combinando para fazer o crime de divulgação de informações falsas. E daí você está fugindo da liberdade de expressão. Então, as pessoas que falam liberdade de expressão confundem muito o conceito, muitas vezes. E ó, de alguém que é a favor de liberdade até algumas coisas que não seriam, já vou comentar isso. Por quê? Porque liberdade de expressão, para mim, é nesse sentido. Eu quero falar que eu acho que o Lula matou a Marielle. Opinião minha. Eu acho que você pode falar desde que você deixe claro. Você está deixando claro o que você acha? Você está deixando claro que é uma opinião? Azar o seu. Você tem que ter direito de falar isso. E eu iria até num outro aspecto, e agora retomando outro, que é quando o pessoal cerceia a liberdade de expressão com aquela frase não podemos tolerar o intolerante, que é extremamente rasa. Quando você faz uma análise profunda, você derruba isso. Porque quem é o intolerante? E recentemente, talvez não tão recente, acho que foi um pouco antes da pandemia, teve uma nota de repúdio de uma pessoa que criticou política de cotas. E a nota falava o seguinte: não se trata de não discutir política de cotas, porque temos que permitir a liberdade. Então, discutir como ela ser efetiva, mais implementada é possível, porém não permitiremos com que ela seja questionada, porque isso é racismo. E olha só que legal. Então você está dizendo que você permite liberdade de expressão, mas você está dizendo o que é liberdade, o que não é e o que é crime. Então, ó, a gente pode, por exemplo, discutir política de cotas, desde que seja para expandir para tornar mais justas. Dizer que ela não pode é racismo e isso eu não estou permitindo discutir. Isso não é liberdade de expressão, você está limitando também. Só discute o assunto do jeito que eu quero, que entra nessa questão da intolerância. Ah, não, que é permitir o intolerante. Eu estou dizendo que é intolerante. E você, nesse que daí vem a situação interessante, você se torna intolerante ao não permitir o tolerante. Só que você pode não se tornar intolerante, o outro que não pode. Então é uma análise que quando você joga um pouco de sabedoria de verdade nessa frase, nessa análise, nesse conceito, ele rapidamente desmorona. Porque que é. Então é isso, não vamos permitir o intolerante. Então você tem que ser intolerante com o intolerante. Ótimo, você acabou de virar intolerante e você também não tem que ser permitido. É um parênteses meu, que seria um pouco mais, é a diferença entre discutir e ações. Quando você permite uma discussão, quando você permite uma ação. Essa é a grande diferença para mim. Então, assim, uma coisa é você discutir, vou bater com esse caso de novo. Ah, eu quero discutir que eu acho, por exemplo, que as vagas de deficientes tinham que ser extintas. Uma coisa é você discutir isso. Tinha para mim que ser permitido. Outra coisa é você, em vez de discutir, fazer alguma coisa em relação a isso. Vou boicotar todas as vagas e vou bloquear todas as vagas de deficiente. Daí você já está subindo o nível. Então, por isso que eu falo que a liberdade de expressão às vezes é importante, ou muitas vezes é importante, para evitar a ação. Não que ela não seja importante sempre, mas para este caso, para evitar a ação. Porque você discute uma coisa antes de que isso seja feito. E daí você consegue ver se você tem apoio, se algo é certo ou não, e assim por diante. Mas, enfim, um parênteses aqui um pouco de liberdade de expressão desses dois lados. De novo, os dois extremos.
Um que faz todo esse monte de coisa, combina a divulgação de fake news e fala, olha, é, isso é, isso é liberdade, eu posso poder falar o que eu quero. Não, não pode. Se você está falando mentira, isso não é liberdade de expressão, não é falar o que você quer. Você falar o que você acha é permitido. E o outro lado, que é o pessoal que fala, eu não vou aceitar que esse tema seja discutido, porque se eu aceitar, eu vou estar permitindo intolerância e blá blá blá. De novo, eu tô falando de permitir discussão e não ação. Mas eles agem com essa desculpa para poder limitar como pode ser feito. Ah, isso é racismo, isso é crime, isso não é correto, então isso não será discutido. Também está limitando na base deles. E daí, nessa minha opinião, o que entra o Musk, um pouco da análise dos dois, do Musk e do Moraes, eu não vou defender nenhum dos dois. Entra uma briga de poder. Um ponto que já foi levantado de fake news que é complicado é que muitas vezes as plataformas sociais ganham com isso. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, estou publicando esse vídeo no YouTube. Imagina que eu fiz esse mesmo vídeo falando que a PF tem provas e escondeu que o Lula pessoalmente foi lá e matou a Marielle. Imagina que eu falei isso. Pus no YouTube, compartilhei o vídeo e paguei. Depois que eu fiz isso, depois que o vídeo foi divulgado, o YouTube recebeu, ele falou que foi fake news e tirou meu vídeo do ar. Meu, o YouTube já ganhou por isso. Eu já paguei R$ 1.000 no compartilhamento, ele já ganhou R$ 1.000. Então ele ganhou R$ 1.000 e tirou meu vídeo. Depois disso. Então isso é um ponto interessante das fake news, que entra um pouco a questão do Elon Musk. Por quê? Se forem fazer uma ação coordenada para patrocinar esse tipo de conteúdo, ele está ganhando dinheiro. Então é muito interessante para ele está ganhando dinheiro. O pessoal está falando exatamente isso, eu quero poder compartilhar um monte de fake news, eu vou fazer ação coordenada para dizer um monte de coisa falsa, estou pagando por isso. E óbvio, o Musk está ganhando com isso. E como alguém falou, ele mesmo entrou na questão de censura em outros pontos. E já teve alguns rolos que ele entrou com censura em relação a jornalista e coisas assim, e ele mesmo que disse que não ia censurar ninguém, censurou em algumas questões. Teve, acho que de alguém que compartilhou a localização do avião dele, que ele falou que isso ele não ia permitir. E teve alguma questão com jornalistas também. Não vou lembrar agora, eu dei uma pesquisada por cima antes de fazer o vídeo, mas bastante coisa de trabalho, enfim, não tive todo o tempo que eu gostaria. Mas ele já se envolveu nessas questões. Então entra naquele lado, que é a mesma coisa que está sendo feito em alguns pontos. Olha, eu estou censurando, mas o que eu quero. Eu estou dizendo que eu tenho o direito de falar tudo o que eu quero, os outros não. Os outros eu censuro e vou dizer que eles não podem. Então, na verdade, é hipocrisia. Levanta como um salvador anti-censura, mas ele mesmo se envolve nisso. E o que está por trás de novo, mas que não presta, teve outros motivos, poderia comentar aqui, é dinheiro. Não é uma questão de liberdade, não é uma questão de ideal. No caso dele, ele já mostrou outras vezes, é dinheiro. E, enfim, e sei entrar aqui em detalhes mais desse aspecto. E também complica quando você tem uma investigação, por exemplo, tem toda a investigação das fake news, mas ela morre por quê? Porque ninguém pegou ainda o culpado, ninguém provou, ninguém foi pra frente. Então você tem do outro lado uma investigação que é séria, de um pessoal que está repetidamente fazendo isso que eu falei, ó, vamos se encontrar, vamos divulgar essa informação falsa, quem vai divulgar o quê? Vamos fazer bater, vamos falar que por exemplo, a polícia tem o vídeo, a polícia tem uma foto do Lula, o que a polícia tem? Todo mundo combina para soltar igual e parecer que a notícia é verdadeira. De novo, crime. Não dá para dizer que isso é liberdade de expressão. Então bate do outro lado o pessoal que quer soltar isso e que tem defendido nesse aspecto que eles podem falar o que eles quiserem e independente disso ser verdade ou não, independente deles saberem que isso é verdade ou não e da maneira como eles colocam. Mentira não. Esse é meu ponto. Então não dá para defender ninguém nessa história. Por outro lado, de novo, você fazer a censura, que é aquela que eu falei no começo, é ruim. Porque qual censura que é? É uma censura baseada nisso. Eu digo o que você pode dizer. Que é esse exemplo que eu falei, olha, a gente vai discutir cotas, falar que cotas não pode é racismo. Vamos discutir como aumentar. Pode discutir, aumentar cotas. Discutir, acabar, racismo tá fora. Então você entra também num outro ponto que o pessoal censura o que não devia. Justamente com a preocupação de controlar, que é o que todo mundo quer. E a gente perde. Por quê? Porque daí volta-se a surgir os dois extremos ganham com isso e a gente como um todo perde, porque voltou-se a conversar de novo daquela regulação das mídias sociais, que é potencialmente perigoso. É potencialmente perigoso quando alguém, justamente que pode ter esse viés que eu falei do tipo só pode discutir pelo meu aspecto, começa a chegar e começa a falar, olha, eu vou permitir o que tem nas redes sociais. De repente eu estou comentando isso aqui, alguém vai bater o olho no meu vídeo e falar, ó, isso é racismo,
porque ele está falando aqui de cotas, ou vai falar, olha, isso é fake news, porque ele falou que o Lula matou Marielle, não foi o que eu disse, eu estou dando um exemplo, mas a pessoa não vai querer nem entender, e com isso vai chegar e vai proibir, o que também é perigoso. Então você ter uma regulamentação na mão de pessoas que podem simplesmente proibir, principalmente a priori, é muito ruim. Porque você entra numa justiça que não funciona e que você não vai liberar. E a maior prova que a justiça não funciona é esse. Quer dizer, você já pode ter tirado as contas de alguém, mas cadê o inquérito? Cadê a prisão? Não vai, não avança, a nossa justiça não conclui. Então você tem inquéritos que estão rodando há meses, demora anos e você não resolve. E isso pode ser usado também para censura. Não tô, pode ser usado, ó. Esse cara eu não gostei do que ele tá falando. Ele tá falando mal do Alexandre de Moraes. Vamos cortar ele e esse cara vai passar anos até ter um julgamento e mostrar que o que ele tava falando era direito dele falar mal do Alexandre de Moraes. Enfim, é este o problema e por isso que a gente perde. Porque os dois lados, um que quer usar esse negócio das fake news deles e o outro que quer censurar, os dois saem ganhando com essa briga. Um para reforçar o ponto dele e o outro para tentar alegar ser perseguido. E a gente que só quer usar para as coisas justamente para criticar esses lados, a gente que sai perdendo. E esse é meu ponto, quer dizer, não dá para defender nenhum dos dois lados nisso. O que precisa é de uma liberdade de expressão de verdade nos dois sentidos. Eu estou falando o que eu acho, eu estou falando o que eu penso, eu estou fazendo críticas bem embasadas, enfim. Claro, liberdade de expressão pode querer dizer que você tem que arcar com isso. E do outro lado também. Mas em compensação, ninguém está me bloqueando ou está dizendo que eu não posso discutir um tema, que eu não posso falar alguma coisa, e ninguém está criminalizando o fato de eu falar. Nota que eu estou separando justamente o que eu falei, falar de uma ação. E dentro das palavras, eu acho que é importante você discutir. Justamente antes que você comece a proibir, de repente você começa a ter gente tomando ação, achando disso, já que não posso falar disso, vamos lá. Enfim, um assunto complicado, mas que, de novo, um pouco da minha análise vai na direção do que eu li. Quem que tá perdendo com isso? A gente, de novo, nessa polarização que não acaba. E é isso, pessoal. O que, que você acha do assunto? Já ficou um vídeo um pouco mais longo, né? Até porque eu comecei falando de liberdade de expressão, um pouco da minha opinião, depois indo para o caso específico. Comenta aqui o que você acha dessa briga que tá dando entre os dois. Até mais, até o próximo vídeo.